Olá a todos, eu sou o professor Chiquinho. Sejam bem-vindos ao nosso curso Gestão Profissional de Condomínios. Esse é meu pai, Dr. Regis, que foi a uma reunião do condomínio e, como ninguém queria ser síndico, ele se candidatou e foi escolhido por unanimidade. Quando ele nos contou a novidade, todos ficamos preocupados. A minha mãe logo se pronunciou. Até o Lindomar, amigo do Dr. Regis e também com bastante experiência como síndico, mandou o seu incentivo. Agradeceu a todos, mas disse que, como sempre fez, vai estudar o assunto e fazer o melhor. Ou sabe que o desafio é grande, começou bem, tá certo? E nós vamos começar por entender o que é um condomínio. Condomínio significa propriedade comum. Viver condomínio exige um espírito diferente, uma vez que existem áreas de domínio e áreas privativas. O direito de uso da área comum e a obrigação de conservar o que é de todos são condições básicas para a vida em condomínio. Todos os condôminos devem contribuir para suas despesas, além de acatar a convenção, regulamento interno e decisões da Assembleia. Todos os participantes de um condomínio utilizam espaços e equipamentos comuns, tais como hall social, salão de festas, piscinas. Mesmo nas áreas privadas, a liberdade do morador, embora muito maior, não é total, visto que não poderá afetar a liberdade de outro. São 3 as formas que disciplinam a convivência em condomínio: a Lei do Condomínio, Lei 4.591/64, a Convenção do Condomínio, uma espécie de Constituição, e o Regulamento Interno, ou Regimento. A principal função de um síndico consiste em exigir a correta utilização das áreas de um condomínio, através do fiel cumprimento da Convenção e do Regulamento, além de cuidar dos reparos necessários à sua conservação. A Convenção do Condomínio é um conjunto de direitos e obrigações registrados no cartório de imóveis que regulamenta o comportamento e o rateio de despesas dos condôminos, estabelecendo normas de utilização tanto nas áreas privadas como nas áreas de uso comum, visando resguardar, em benefício de todos, o patrimônio condominial e a moralidade do ambiente. Principais itens de uma convenção: informações do regulamento interno, forma de escolha e destituição do corpo diretivo, prazo e forma de convocar assembleias, formas das contribuições para as despesas, forma de alteração da convenção, atribuições do síndico, como utilizar os objetos e serviços comuns, forma e prazo das aprovações das contas, forma de administrar e movimentar o numerário, dinheiro do condomínio, também estabelecer certas proibições, como alteração de fachada e utilização das unidades, contrariando a finalidade do prédio. A convenção, para ser aprovada ou modificada, exige o voto de no mínimo 2/3 das frações ideais de condôminos. Já o regulamento do condomínio é o conjunto de normas e procedimentos referentes ao comportamento e à conduta dos moradores e frequentadores, disciplinando o uso das áreas comuns e solucionando os problemas mais corriqueiros do condomínio, apresentando inclusive penalidade aos infratores. O regulamento interno não pode contrariar a convenção sob pena de nulidade, assim como a convenção não pode contrariar a Lei 4.591. Como é composto o corpo diretivo do condomínio? O síndico é o representante legal, em juízo ou fora dele, exercendo a administração do condomínio. O subsíndico assume a função de síndico imediatamente na ausência deste. O Conselho Consultivo, ou mais conhecido como Conselho Fiscal, é o órgão de consulta, fiscalização e assessoramento do síndico, composto por 3 condôminos, com um mandato que não poderá exceder a 2 anos, permitida a reeleição. Todos são eleitos em Assembleia Geral e o síndico pode ser condômino ou pessoa física ou jurídica estranha ao condomínio, salvo posição contrária na convenção. Nós constatamos que agora pode ser profissional, ou seja, alguém que não faça parte do corpo de condôminos, o mais conhecido como síndico profissional, comum na cidade de São Paulo hoje em dia.
Vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre as atribuições do síndico. Exercer a administração interna do prédio, referente à vigilância, moralidade e segurança. Representar o condomínio em juízo ou fora dele, defendendo os interesses comuns. Selecionar, admitir e demitir funcionários, fixando-lhes os salários de acordo com a verba do orçamento do ano, respeitando o piso salarial da categoria, com database normalmente em outubro de cada ano. Aplicar as multas estabelecidas na lei, convenção ou no regulamento interno. Prestar contas somente na Assembleia. Guardar toda a documentação contábil dentro do prazo da lei. Arrecadar as taxas condominiais. Proceder à cobrança executiva contra os devedores. Escolher empresas prestadoras de serviços ou terceiros para execução das obras que interessem ao edifício. Contratar o seguro contra incêndio. Convocar a Assembleia Geral, ordinária e extraordinária. Comunicar aos condôminos, nos 8 dias subsequentes à Assembleia, praticar os atos que lhe atribuírem a lei do condomínio, a convenção e o regimento interno. Como podemos observar, o síndico é como se fosse o presidente de uma empresa, que tem clientes, funcionários, fornecedores, impostos a pagar, responsabilidades legais, prestação de contas ao governo, que é quem monitora tudo, e muito mais. O síndico terá direito à remuneração se estiver previsto em convenção, ficando determinado na Assembleia que o eleger se ficará isento da taxa do condomínio ou se receberá algum tipo de honorário. Lembrando sempre que o mesmo não é funcionário do condomínio, muito embora possa contribuir para a Previdência Social individualmente. Vamos estudar sobre o que é uma Assembleia Geral. É o fórum deliberativo, onde os principais temas de interesse do condomínio devem ser discutidos para a tomada de decisões. O síndico não deve realizar assembleias apenas para cumprir a lei. Deve, isto sim, tirar grande proveito dessas reuniões, procurando torná-las atrativas. Para tanto, aqui vão algumas dicas. Planeje e discuta com o Conselho o conteúdo da Assembleia. Divulgue exaustivamente e procure obter o compromisso da presença. Quanto mais gente presente, mais autenticidade à Assembleia. Tenha sempre em mãos a convenção e o regulamento para eventuais consultas. Conduza a reunião de modo a não se desviar dos assuntos pautados. Exponha com clareza os assuntos da pauta e procure ouvir várias opiniões antes de colocá-los em votação, numa espécie de se buscar o consenso. Os tipos de assembleia são: Assembleia Geral Ordinária, mais conhecida como AGO. De acordo com a lei do condomínio, é exigida a realização pelo menos uma vez por ano. Nela, deve ser votado o orçamento das despesas de conservação e manutenção do edifício para o exercício seguinte, além da prestação de contas feitas pelo síndico referente ao exercício anterior, para aprovação ou não, e eleição de síndico, se for o caso, síndico e conselho. A Assembleia Geral Extraordinária, AGE, serve para tratar assuntos de interesse do condomínio não previstos nas AGOs. Serão realizadas sempre que a ocasião assim o exigir, especialmente quando o tema não puder aguardar a realização da AGO para decisão. Pode ser deliberado numa AGE despesas extras, obras, benfeitorias, modificação da convenção, quaisquer assuntos de interesse geral e imediato do organização das AGEs ou AGOs. Para a convocação de uma Assembleia Geral, deve ser feito edital constando data, horário, local da reunião, ordem do dia e um resumo da matéria a ser deliberada. O prazo para a convocação é o previsto na convenção do condomínio. Caso a mesma seja omissa, aconselha-se um prazo de 10 dias de antecedência. Ao término da reunião, deve ser elaborada uma ata e coletadas assinaturas do presidente e do secretário. Se não for possível no mesmo dia, faça logo no dia seguinte. Não deixe decorrer muito tempo entre a reunião e a lavratura da ata. É recomendável o registro da ata em cartório. Elementos essenciais para registro das assembleias: dia, mês, ano e hora da assembleia, por extenso, local da assembleia, número de condôminos presentes, identificando-os, presidência dos trabalhos, pessoa que secretariou os trabalhos, ordem do dia, deliberações, encerramento e assinatura dos condôminos presentes. O síndico deverá enviar a todos os condôminos cópia da ata no prazo de 8 dias subsequentes à realização da assembleia. É interessante estipular uma outra data para a reunião de síndico, subsíndico e conselho
para avaliação permanente do condomínio, tratar assuntos do dia a dia. Essa é uma recomendação que nós fazemos de uma reunião informal, pelo menos uma vez por mês. Agora vamos assistir o vídeo abaixo e refletir sobre a boa gestão condominial. Também vamos fazer uma pesquisa. Imagine que você foi escolhido o síndico do seu prédio, como o Dr. Regis, e precisa compreender a lei do condomínio. Faça uma busca na internet e identifique os principais pontos dessa lei. Segundo ele, foi muito proveitosa porque deu uma boa visão de organização do condomínio. Registre tudo o que aprendeu no seu caderno de apoio. Se prepare para a prova oral na próxima aula. Até a próxima aula. Havendo dúvidas, peça apoio ao tutor através do e-mail fabian@fmabr.com.